Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está assistindo. Está começando mais um programa Mels Podcast aqui pelas plataformas da Vem TV. Me diz uma coisa, já baixou o aplicativo? Se não baixou o aplicativo, corre agora na loja de aplicativos do teu celular e baixa o aplicativo Vem TV, é aquele do fundo preto e verde. Lá você vai ter acesso a toda a programação aqui da Vem TV, todos os programas, todos os jogos, todos os esportes. Então não perde tempo, baixa o aplicativo da Vem TV e é a TV aonde você estiver. Também aproveita a oportunidade, para aí rapidinho o que você está fazendo e faz aquele triplo C. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal da Vem TV, que é @VemTV Oficial no YouTube. Hoje está começando mais um programa dessa nova temporada do Mels Podcast com uma convidada que para mim tem um sentimento especial porque ela me deu um presentinho muito bacana. Depois eu conto para vocês o que é. Eu tô louco para mostrar esse nosso cenário novo, mas ainda não vou mostrar, porque primeiro eu tenho que pegar a colinha aqui para falar tudo que ela é, porque a mulher faz coisa pra caramba e vocês sabem que eu não guardo nada, então deixa eu já abrir minha cola para falar para vocês. Ela é especialista em consultora de ESG. Vocês sabem o que é ESG? Hoje a gente vai saber. E olha, é uma tendência aí, cara. Eu tenho lá minhas ressalvas. Vocês sabem que eu gosto de fazer polêmica aqui, então hoje eu vou fazer umas perguntas aí para botar ela numas saias justas com relação a esse ESG. Vocês sabem o que é isso? Então eu vou explicar. Employer Branding, empreendedor. E ela é... Aliás, peraí, calma aí. Eu fiz confusão aqui. Ela é especialista em consultoria em ESG e diversidade e é intraempreendedora de impacto. Chique, né? Você está achando que nós é o quê, cara? Nós estamos crescendo, nós estamos na Vem TV agora. Então, sem mais delongas, está aqui comigo hoje a minha... como ela me deu uma sobrinha postiça, então eu imagino que ela seja minha cunhada, minha irmã, alguma coisa do gênero. Porque ela me deu uma sobrinha que é um doce, eu adoro a filhinha dela. Estou aqui com a Bianca, que é a minha convidada de hoje, que vai arrebentar com esse negócio de ESG, intraempreendedora de impacto. Achei isso aqui muito chique. Bianca, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Sem contar, galera, que eu já tinha convidado ela umas 4 vezes, sempre me deu volta, ficou enrolando para vir até aqui, mas finalmente a gente conseguiu trazer e hoje esse papo que vai rolar aqui super interessante. Bianca, mais uma vez seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Fala aí pra galera quem é você, um pouquinho aí da sua história. Eu vou primeiro começar me defendendo, porque eu queria vir quando tivesse o novo cenário. Entendeu? Saiu muito bem. A saída pela direita foi sensacional. Gostei. Eu tava esperando um novo cenário para poder... Tá certo. Você gostou? Ficou bonito. Gostei, ficou muito bom. Deu um destaque bom em você ali. Obrigada. Ficou muito legal. E, bom... Ó o print, olha pra lá. Print. Tá. Aí, show. Bom, contando um pouquinho sobre mim, além do que você já contou, né? Eu hoje trabalho em 2 empresas, então não trabalho num lugar só. Então, trabalho numa consultoria e numa empresa de tecnologia. Pode levar o microfone um pouquinho mais perto de você. Pode puxar. Aqui. Isso, ele é articulado. Aí, boa. Bom, eu trabalho em 2 empresas. Uma empresa de tecnologia e uma consultoria de ESG. Então, hoje eu tenho essa dupla função, pensando em carreira. E aí, como o Sérgio já contou, a minha 3ª jornada está ali dentro da maternidade. Então, além de trabalhar em 2 lugares, eu ainda tenho a gestão da cria, mais a gestão da casa e todas as outras gestões que, além de mulher, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é tudo isso. E a sua filha é um doce. É um doce a filhinha dela. É uma gracinha. E ela agora tá andando, já fiquei sabendo que ela tá começando a falar e tal. Sim. É um doce. Vocês não vão conhecer, vão ficar morrendo de inveja, porque só eu tenho acesso a isso. E algumas pessoas que vão ver aí depois também têm acesso. Mas, Bia, me explica aqui um negócio. O que é... Vamos começar do começo. O que é uma consultora ESG? Aliás, o que é ESG, uma empresa ESG? Para quem não sabe o que é isso, o que significa essa sigla, o que ela representa de importância para as empresas hoje e por que hoje ela está virando um conceito tão importante para tantas empresas. Legal. O ESG é um movimento que ele foi citado a primeira vez em 2004, num fórum do Pacto Global da ONU.
muito pensando num movimento para o mercado de capital. Mas quando a gente fala de ESG, e aí traduzindo na base, né? ESG é um acrônimo de Environment, o E é de Environment, o S é de Social e o G é de Governance. Então, quando a gente traduz ESG, né? Fica ambiental, social e governança. Então, pode ser ASG, ESG ou ASG, os dois termos estão certos. Mas, basicamente, é um movimento de mercado que cuida do que a gente vinha falando de antes da sustentabilidade. Então, apesar do acrônimo ESG aparecer só em 2004, quando a gente fala de sustentabilidade e tudo mais, é uma coisa que vem há mais de 50 anos. Sim. Então, antes a gente olhava muito para a sustentabilidade como a pessoa que vai lá abraçar uma árvore, que vai fazer uma doação, uma coisa mais filantrópica. E aí, conforme a gente vai entendendo que tudo isso é um ecossistema vivo, então não dá para mim falar de meio ambiente sem falar de pessoas e não dá para mim falar de pessoas sem falar de empresas, economia. Então, a gente entender que na base de tudo tem a necessidade humana. As pessoas precisam comer, se vestir, sobreviver. E para isso como que a gente faz isso? Então, o ESG ele cuida muito disso. E aí pensando que o ESG é muito voltado para o mercado de capital, para as empresas de capital aberto e tudo mais, mas que outras empresas hoje usam isso também, como que a gente faz com que os negócios tenham um propósito além do lucro. Eu não estou fazendo só pelo lucro, mas eu estou fazendo por tudo aquilo que eu posso movimentar naquilo que me envolve. Então, quando a gente começa a falar, a gente pensa em ser mais sustentável, ser mais regenerativo, a gente está pensando nisso. Como que a gente sai de um papel de só consumo para a gente começar a entender que aquilo que eu consumo impacta outras pessoas. E aí a gente parte de um princípio básico que é assim, quando você compra uma coisa, da onde vem aquela coisa? Aquela coisa está usando o trabalho escravo para ser produzida? E aí não é legal, porque aquelas pessoas que estão análogas à escravidão, elas não têm condições básicas para manter um desenvolvimento social legal. Então, provavelmente, elas não têm renda suficiente para ter, por exemplo, saneamento básico, não tem alguma coisa assim. E aí elas estão muito à margem da sociedade. Então, à margem da sociedade, aquelas pessoas que não têm, por exemplo, acesso a saneamento básico, e aí se submetem a trabalhos análogos à escravidão por causa do pouco a renda que tem, quando ela está sem saneamento básico, qualquer descarte que ela faça no meio ambiente, isso vai impactar lá na frente a gente também. Sim. Então, a partir do momento que a gente não tiver água potável, que a gente não tiver recursos disponíveis para comer, para vestir e tudo mais, isso vai impactar lá em cima. Então, como que a gente cuida de lá de cima, indo lá para baixo disso? E aí tem o que a gente chama de economia donuts, que é quando a gente começa a olhar para essas necessidades humanas e tudo que o planeta tem para oferecer, dentro da rosquinha do Donuts, né? Dentro da rosquinha a gente tem o que a gente chama de necessidades básicas. Então, água, saneamento básico, saúde, tudo mais, tudo ali está dentro da rosquinha. E ao redor máximo da rosquinha os limites planetários. E aí, nesses limites planetários, a gente tem que entender que, em algum momento, e hoje já acontece isso, a gente está excedendo alguns limites planetários. Tem algumas coisas que, dentro do período que ele leva para produzir, a gente consome que não dá tempo de reproduzir. Então, quando a gente fala, por exemplo, da pegada ecológica, a Terra, no ano passado, por exemplo, em junho, mais ou menos, a gente já tinha atingido a capacidade da Terra em relação ao que ela produz. Então, assim, não daria tempo dentro de um ciclo de um ano, ela reproduzir aquilo que a gente consumiu. Então, muito do ESG vem disso. Como que a gente vai ensinando as empresas, como que as empresas vão olhando para dentro das suas produções, as cadeias produtivas, cadeias de fornecedores e tudo mais, para que os impactos no meio ambiente, nas pessoas e nos afins sejam menores. Então, o ESG cuida muito desse direcionamento. Legal, cara. Essa explicação eu acho que foi sensacional. Porque, assim, como você vinha, eu fui dar uma olhada, né? Geralmente eu não faço isso, eu não pesquiso nada sobre a pessoa ou sobre o que ela faz, porque eu gosto da surpresa, eu gosto do impacto da surpresa ali do que está acontecendo. Mas aí, o ESG, por algum motivo que eu desconheço, o celular começou a me mandar muita coisa de ESG. E eu vi uma reportagem de um cara que acho que ele é CEO da BlackRock. Uhum. E aí ele falou uma frase interessante que pegaram aquela frase e falaram, porra, esse cara tá... Bom, você só vai... Você vai fazer um investimento para render daqui a 30 anos porque você acredita que aquilo vai dar certo. E é exatamente o que você está falando. O que a gente faz hoje não vai impactar o hoje aqui. Que as pessoas geralmente... Teve uma época que eu morei em Curitiba e lá é uma cidade muito limpa. É limpo demais. Na época eu fumava. E
eu ficava com vergonha de jogar a guimba no chão. Porque não tinha, era muito limpo. E ali eu fiquei prestando atenção e falava, cara, imagina isso aqui no planeta, né? Imagina isso aqui em São Paulo, porque em São Paulo é sujo demais. E a gente às vezes fala para a pessoa, porra, você jogou o papel no chão? Ah, é um papel. Não, é um papel, mas é um papel de vezes o número de milhões de pessoas que tem aqui. E às vezes a pessoa não tem essa visão global da coisa de que o que ela faz aqui impacta lá na frente. Mas como o meu objetivo aqui não é a gente ficar nesse papo de comadre, já vamos começar assim. Tá bom, eu entendi que o que a gente faz impacta lá na frente. Mas, porra, precisa tirar o canudo por causa da tartaruga e colocar esse canudo horrível de papel? Mas aí entra numa parte bem crítica, que é as pessoas acharem que ações pontuais vão resolver o problema do planeta. Boa. O problema não está no canudo. O problema está em toda a gestão de que isso envolve. Então, assim, tirar as sacolas do mercado. Não, o problema não está necessariamente nesse pontual. O problema está no contexto por completo. Certo. Então, assim, não adianta eu só tirar se as pessoas entenderem a importância daquilo. Eu não estou sendo efetivo no que eu estou fazendo. E aí, muito do que a gente faz como consultor, dentro das empresas, é explicar isso para as empresas. Então, olha, empresa, não adianta só você ficar dando promoção para os funcionários se você não está cuidando de como está sendo a experiência desse funcionário lá dentro da sua empresa. Sim. Só o dinheiro não vai satisfazer ele se é um profissional bom. Não motiva. Você perde ele para o mercado. E se é uma pessoa que não tem assim tantas ambições de mercado, mas que está ali trabalhando e dando o seu melhor, a pessoa vai começar a desmotivar e não vai dar o melhor. Então, não é uma coisa pontual. Quando a gente fala de ecossistema sustentável, tentar ser esse ambiente sustentável, a gente não está falando de uma ação isolada. Não é tirar o canudo que a gente vai resolver as coisas. Sim. E aí, muito do que a gente vem falando também de sustentabilidade e ESG é que a gente vem criando vários nomes. Então, a gente já falou de sustentabilidade lá no passado, a gente vem falando de ESG hoje e tal. E quando a gente fala, por exemplo, da BlackRock e do movimento muito lá nos Estados Unidos, a gente vem falando muito de um movimento que vem caminhando para o anti-ESG. Então, tem essa pauta também do tipo, o quanto, quando a gente fala de ESG, a gente está falando do mercado de capital. Sim. E aí foi levantada uma pauta lá que, assim, o ESG talvez não está focando no capital em si. Só que é muito mais esse entendimento completo, é entender que se eu não tiver matéria-prima para fazer o que eu faço como empresa hoje, não vai ter capital amanhã. E aí tem muito do movimento fora do Brasil, muito mais focado aqui na América do Norte, desse anti-ESG, que é isso, do tipo, não necessariamente eles estavam vendo a curto prazo os resultados financeiros. E aí empresas que a gente chama de indústrias controversas, que é a indústria do tabaco, do álcool e tudo mais, eles estavam muito fortes nessa pegada do anti-ESG, porque naturalmente o core do negócio deles não é sustentável. Sim. Mas aí é como que a gente reinventa aquilo que a gente está fazendo hoje para se adequar e ser mais sustentável. Então, a gente não está falando que tem que acabar também todas as outras coisas. Na realidade, quando começou a chegar esses negócios para mim, foi exatamente essa linha aí que você está falando. Do povo falando o contrário. Porque a impressão que se dá, a impressão que se tem para a gente que é leigo, e quando você começa a escutar muitas teorias da conspiração, principalmente as contrárias, é exatamente isso. Porra, tá cortando... Agora eu não posso ter uma empresa se não for dentro desse padrão, não sei o quê, tal. Eu entendi exatamente o que você falou. Então, que nem tu estava falando aí da mão de obra escrava. Cara, quanto tempo a gente conviveu com mão de obra escrava? Quantos... Eu vou falar a marca aqui, mas quantos iPhones a gente comprou de criancinha que trabalha na China? Quantos Nikes a gente comprou? Aquela empresa da China aí que está sendo taxada agora pelo nosso amigo pai dos pobres, né? Cara, eu vi uma reportagem dela, o tanto de... não é lixo que eles falam, mas é o descarte. O descarte de material ali de roupas que eles acabam não usando, e é uma montanha de entulho que não tem para onde ir, que os caras jogam como você disse, jogam na natureza. E não vai ser absorvido aquilo, não vai... E realmente, quando você olha essas questões pontuais, realmente você fala, porra, precisa realmente ser feita alguma coisa. Né? A gente sabe aí de lugares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são extremamente precários, e é exatamente o que tu falou. A pessoa trabalha ali por uma merreca, não vai melhorar muito o padrão de vida dela, mas pelo menos ela não vai morrer de fome. E várias empresas vêm e se aproveitam dessa situação
para obter lucro. E aí o ESG ele vem mais ou menos na contramão disso. É isso mesmo? Ou eu estou falando bobagem? Não, é mais ou menos isso mesmo, mas ele vem muito mais nesse fator de engajamento. É fazer com que as pessoas entendam que existem esses impactos e que existe alguma coisa para fazer além disso. Claro que a gente entende que questões financeiras e tudo mais impactam diretamente o negócio. Então, assim, você ter um funcionário CLT, tudo bonitinho e tudo mais, o custo disso é muito maior do que você pagar qualquer coisinha ali fora de uma carteira de trabalho e tudo mais. Sim. Mas quais são, talvez, movimentos paralelos que a gente pode fazer que garante o mínimo necessário para aquela pessoa? Então, o ideal é que fosse tudo regulamentado, tudo normalizado. Mas a gente sabe que isso é um processo muito grande. Sim. A gente não vai conseguir mudar o planeta assim o mindset das pessoas e tudo mais em pouco tempo. Então, não dá para mudar essa forma de pensar que talvez o dinheiro é mais importante do que as outras coisas. Mas aí, com o tempo... Então, quando a gente fala de investimento, por exemplo, hoje, quando a gente olha para a Europa, 45% de todos os investimentos que são feitos têm uma consulta de ESG. Então, pelo menos quase 50% do mercado, quando vai investir na Europa, está olhando para questões ESG. E aí, esse posicionamento da empresa é, tá, eu quero estar lá naquele mercado, então como que eu faço para me adequar àquele mercado? E aí é onde vem normas, regulamentações e tudo mais que ajudam a movimentar para que as coisas sejam mais sustentáveis. Mas essas críticas que você falou que tem, não ficam exatamente nesse ponto? Do tipo, eu tenho que me adequar a uma série de obrigações... Falando uma bobagem aqui, tá? Mas eu tenho que me adaptar a uma série de obrigações inatingíveis para poder ser isso daqui. E se eu não for isso daqui, eles vão acabar comigo. Não é mais ou menos essa linha a reclamação dessas pessoas? Sim e não, porque a gente sempre vai ter indústrias que são controversas. Nem sempre a gente vai conseguir atuar da melhor forma possível. Mas acho que tem um movimento muito importante que é entender os impactos para além daquilo. Então, é quando a gente para de pensar num pensamento mais de consumo, do tipo, só quero consumir, eu não quero saber de onde está vindo, para onde vai, o que vai fazer com isso. Que é muito dessa forma de pensar assim, eu joguei o meu lixo fora e não é mais responsabilidade minha. Mas o seu lixo vai voltar para você, se você não fizer um descarte correto. Então, Sim. Joguei na rua... E aí, depois você fica reclamando que a cidade está alagada. Mas, caramba, na hora que você jogou lá o seu papelzinho na rua, você não pensou que a cidade ia ficar alagada. Exatamente. Sim. Eu me lembro de um... Você é muito mais nova que eu, mas eu me lembro de um debate, 2 debates, inclusive. Um eu reclamo até hoje, mas o outro eu achei interessante. Os dois, um foi o de cinto de segurança e o outro de cigarro. E eu me lembro que quando proibiram os cigarros nas baladas, não sei o quê, tal... Foi um inferno. As pessoas reclamando. Tanto é que hoje eu faço um comparativo com as drogas, né? Porque tem gente que defende que tem que liberar as drogas, que não pode ir lá intervir na Cracolândia. Estou fugindo completamente do assunto, mas vou voltar. Não pode intervir na Cracolândia porque a gente não pode intervir no direito da pessoa usar o que ela quer. Eu falo, como não pode? Vocês proibiram o cigarro em lugares que eram fechados. Vocês obrigaram todo mundo a usar cinto de segurança. E é uma lei, você não pode andar sem cinto. Você pode, mas se te catarem, você vai pagar uma multa. E hoje, você vê exatamente essa linha de raciocínio que você trouxe. Eu, por exemplo, só coloco o cinto quando o carro apita. Porque eu fui criado assim. Mas a molecada que vem, a molecada entra no carro e já põe o cinto. Não sabe nem o porquê, mas põe o cinto, porque virou um negócio cultural. A parada do cigarro, eu me lembro claramente que quando foi um cara chamado Paulo Maluf que criou essa lei aí, ele... Cara, todo mundo atacou ele, não sei o quê, e ele veio com uns assuntos assim, porra, mas quantos garçons que pegaram tuberculose por fumar passivamente, blá, blá, blá. E todo mundo fala, porra, mas eu troco o garçom, coloco o garçom fumante. Era sempre uma solução fácil e rápida para um problema complexo. E hoje você vê que as pessoas entenderam esse conceito. De que, porra, fumar num lugar fechado é muito ruim, porque você acaba atingindo outras pessoas, blá, 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 blá. E você já não vê mais tanto esse debate, mas é gradual. É que no caso das empresas, eu acho que, de repente, pelo menos assim, na minha visão, como tu falou, tu já começou em 2000 e... Eu comecei a atuar com o ESG. Não, quando começou o ESG, 2000 e... O termo ESG começou em 2004, mas a gente vem falando de sustentabilidade desde a década de 50. Mas o termo surgiu há mais ou menos 20 anos atrás. E, caramba,
tecnicamente, teve um boom do nada que as pessoas realmente estão meio que sem entender. Sim. E quando começaram a aparecer as coisas para mim, eu vi muito dessa questão do tipo, porra, eu tenho que me adaptar a uma série de coisas que é muito difícil, é muito ruim. Mas aí você vai ver na essência, não é lá tão ruim assim, é um pouco mais de falta de boa vontade, ou eu estou me enganado? Não, é muito disso. Eu acho que tem muito assim. Quando que as pessoas começaram a falar mais de ESG? Depois da pandemia. Sim. Porque daí elas entenderam o que é o impacto global. Então, foi quando todo mundo sentiu na pele o que era por causa de uma questão de saneamento, Sim. De saúde pública, o mundo inteiro ser afetado por aquilo. Então, o ESG cresceu muito, principalmente o acrônomo, né? As questões ESG já vêm sendo feitas, mas o acrônomo ESG cresceu muito na pandemia. Então, assim, todo mundo começou a falar de ESG na pandemia por causa disso, porque foi quando realmente a gente começou a entender o que é o impacto global, por causa de uma coisa que aconteceu não necessariamente aqui, mas o mundo inteiro teve que se mobilizar para resolver aquele problema. Sim. Então, quando a gente começa a olhar para o ESG, é isso, é essa mudança da forma de pensar. Não quer dizer que eu, como consultora, eu quero mudar o mundo todo de uma vez só, em um mês, e a gente vai resolver todos os problemas. Não. A gente entende também que, quando a gente olha para instituições financeiras, o lucro importa. A empresa está ali para fazer dinheiro. Mas é a custo do quê? Em cima do quê? Então, assim, só porque eu preciso fazer dinheiro, eu vou maltratar meus funcionários? Não. Sendo que tem várias outras pesquisas mostrando que, se você trata bem os seus funcionários, os seus resultados financeiros podem ser 3,6 vezes maior. Então, e quando a gente vai olhando a longo prazo, as empresas que se mantêm no mercado são empresas que cuidam das questões ESG. Então, quando a gente para de pensar só o que importa é o eu ter, o eu ser, o eu mostrar que eu tenho, e eu começo a olhar do tipo, o que isso que eu estou fazendo está movimentando dentro de onde eu vivo, com as pessoas que eu me relaciono, com o que eu consumo. Então, também, o formato de consumir das pessoas vem mudando. As pessoas estão mais preocupadas com o que tem. Então, assim, a gente vê muito as pessoas olhando hoje em dia o que eu estou comendo, o que tem na composição do que eu estou comendo, da onde está vindo o que eu estou comendo. Não como de qualquer forma, a menos que elas não tenham acesso à informação. Então, muito disso é o quanto a gente disponibiliza informação sobre isso, o quanto a gente dá essa visibilidade de que as coisas é um ecossistema em conjunto. Não dá para mim falar do ser humano sendo a figura principal e o planeta ter que atender às necessidades do ser humano. Não, porque se o planeta não tiver as necessidades deles atendidas, o ser humano não vai ter. Exatamente. Então, é muito essa mudança assim, de pensamento, tanto de pensamento quanto de hábito. Então, assim, eu entendi, legal. Mas aí agora, então, quando eu vou consumir, eu vou olhar se a empresa tem lá um selo de preocupação ambiental, se é uma empresa florestal, se tem a rastreabilidade da madeira dela, se não está desmatando florestas e tudo mais. Então, quando a gente começa a olhar para a essência de tudo e pensar, por exemplo, que um celular, um computador, ele precisa de ouro na composição para montar, e que se a mineração não estiver sendo da forma correta, vai faltar ouro. Sim. E aí eu vou faltar tecnologia para disponibilizar para as pessoas, aí eu começo a entender, eu estou sendo impactada por uma mineradora, eu estou sendo impactada por uma agroflorestal. Até porque os recursos são finitos, né? São. Tudo é finito no planeta. Tanto que eu entendo essa corrida astronômica, essa corrida para fora, para o espaço, justamente para trazer para dentro o que não tem aqui. Eu não acho que os caras estão procurando outro planeta para habitar. Muito pelo contrário, eu acho que eles estão indo lá para fora para procurar o que tem aqui. E essa questão que você trouxe aí do planeta, tem muita gente já surfando nisso daí, né? A galera da China entrou nervosa com os carros aí elétricos. E, novamente, a gente já está num papo de comadre de novo, eu vou te meter outra pimenta. Porque, assim, eu entendo exatamente o seu trabalho de formiguinha, porque é uma mudança de conceito, é um paradigma, né? Eu vivi assim até hoje, por que agora eu tenho que mudar? A minha empresa, eu fiquei trilhardário assim, eu vou mudar agora para quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso daí? Por que eu tenho que me adaptar? Sendo que deu certo até agora e ninguém reclamou, né? Mais ou menos é esse o pensamento. Eu enfrento muito isso no trabalho que eu faço, que é o de defesa pessoal feminina, de levar para as mulheres o conceito de que ela pode se defender, que ela não precisa necessariamente esperar que alguém intervenha. Então, eu sei que é um trabalho que, não vai dar resultado agora, vai dar resultado para a Liz. Quando a Liz tiver a nossa idade, ela vai, de repente, ver o mundo de outra forma.
Mas a mulherada de hoje, a gente tem que ir lá e conversar e falar e fazer, mas para criar a semente para que ela transmita essa semente. Entendo bem isso. Mas não cria uma legião de chato no mundo. Porque eu acho que a chatice é o pior. Eu me lembro que há um tempo atrás tinha um post que falava assim, você pode ser ateu, judeu, não sei o quê, só não seja chato. E isso deixou de ser uma regra e hoje todo mundo é chato. O cara que é de direita é chato, o de esquerda é chato, o vegano é chato, o carnívoro é chato. Todo mundo é chato porque todo mundo quer ser o dono da verdade. E ao mesmo tempo que criou esse chato, criou o sommelier de falar bobagem que não conhece. Então ficou chique eu falar assim, não, a minha empresa é ESG, tal. O cara vai na frente da TV e fala, não, porque a minha empresa está preocupada com o meio ambiente. Tá porra nenhuma. Mas dá visibilidade a ele, porque ele está falando a língua que está na moda. Isso não é pernicioso também para o negócio? Sim e não, e aí por isso que a gente tem o que a gente fala de normalizações. Por que as leis e as normalizações são tão importantes? Por que ter padrões ESG dentro da Bovespa, dentro de outros segmentos, é importante? Justamente por causa disso. Eu tenho pessoas que são especialistas no tema, criam padrões e normas, então hoje a gente tem normas globais como GRI, SASB e tudo mais, que ajudam a direcionar o que as empresas têm que fazer para atingir um grau legal de sustentabilidade, de ESG. E aí as empresas têm que ir caminhando nessa jornada. Hoje é muito difícil você falar, essa empresa é totalmente assim. E aí esses sommeliers, que nem você falou, que eles ficam falando muito do, isso aqui, aquilo ali e tal, é o que a gente chama de greenwashing. É eu falar que eu faço uma coisa e eu não faço. Como é o nome? Greenwashing. Greenwashing, gostei. Eu vou usar greenwashing. Então, você então aqui eu falo, você é meio greenwashing, né? e é muito isso. Aí é quando a gente fala que não tem walk the talk, que, tipo, eu não caminho como eu digo. E aí o greenwashing é muito disso. Então, assim, eu fico mostrando para todo mundo tudo que eu faço de legal e de bom, mas tem vários problemas lá atrás. Sim. Então, assim, tem muitas empresas hoje que são acusadas de greenwashing por causa disso. Do tipo assim, eu vou publicar um relatório de sustentabilidade, que isso é uma norma da Bovespa. Então, assim, as empresas que têm capital aberto, elas têm que divulgar relatórios de sustentabilidade. E aí, lá no meu relatório, é tudo lindo e maravilhoso. E, na verdade, não. A gente sabe que tem problemas. Então, quando a gente pega padrões como SASB, GRI e tudo mais, eles falam, você é obrigatório a divulgar até aquilo que não é legal. Então, mesmo que você divulgue assim, estamos trabalhando nessa meta para 2030, mas você é obrigado a pensar nisso aqui agora na hora de divulgar. Então, assim, a gente vai criando métodos de tentar diminuir esse greenwashing, diminuir o que as pessoas queiram florear aquilo que é aparentemente bom e esconder o que não está legal dentro da empresa. Porque eu acho que é isso que irrita as pessoas, né? Você olha e fala, porra, mas você não faz. Você não é assim. Eu tô falando da empresa, Sim. né? Tua empresa não é assim. Por que você está fazendo? E acho que isso irrita... Eu tenho essa visão muito com relação à política. Eu acho que quanto mais você estica a corda, mais fácil você se encontra do outro lado. E as pessoas meio que não enxergam não tem muito essa visão. E acaba despertando no cara que, de repente, nem conhece, mas tem uma ideia contrária. Porque eu trouxe esse tema porque, assim, dentro do meu trabalho, é muito... Eu tenho ainda várias reclamações com relação à lei. Eu acho que a lei não protege, tal. E eu vivo trazendo pessoas da lei aqui, mulheres advogadas, juízas, tal, e elas querem defender a lei, óbvio. Só que aí eu falo, porra, mas isso não é o que aparece. Aí elas me falam assim, então, Célio, que eu acho que é exatamente o que acontece com você. Quando eu fui ver os ESGs que estavam aparecendo para mim, não apareceu nada de bom. Só apareceram as críticas. E você fala, porra, o que tem de bom nisso aqui? Eu entendi o conceito do que era, mas e tá obrigando os caras, não sei o quê. O que tem de bom? Porque... essas mulheres que eu trouxe que falavam das leis e falavam os dados, quando me apresenta dados, eu não discuto. O número é esse aqui. Que nem tem uma entrevistanda que eu trouxe, que ela trouxe um conceito de não só dar apoio à mulher que foi vítima de violência, mas dar apoio ao cara que era o violentador. E quando falaram aquilo pra mim, eu falei, quê? Pra quê? Célio, porque ele não sabe. Eu falei, como não sabe?
Eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, como assim não sabe? Ele não sabe que ele não pode bater numa mulher? Ele não sabe? Ele não viu? Não. Aí me trouxeram dados. Quando mostram dados, eu falo, putz, não dá para discutir. E aí eu perguntei, e é exatamente a pergunta que eu quero fazer para você. Do jeito que você está falando, ficou claro para mim a importância disso. Mas se você vai procurar na internet, vai procurar qualquer coisa, só vem coisa ruim. E eu entendo que é o que vende. O que vende é a desgraça. Por que é tão difícil pessoas trazerem as coisas boas? Porque o começo da sua fala eu achei que foi importantíssimo. Você deu a elucidação de a necessidade de pensar diferente. Porque, realmente, se você parar para olhar, tem um monte de empresa com um monte de problema que vai afetar lá na frente. E que, quando der o problema, os caras que estão na frente dessas empresas hoje não vão estar aqui. Vai sobrar para a Liz, vai sobrar para a minha neta, vai sobrar para um monte de gente. Para nós, de repente, vai sobrar nada. E o conceito de sustentabilidade é justamente esse. Consumir, desenvolver as coisas do hoje sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Sim. Então, eu acho que uma parte muito importante disso tudo, a gente costuma brincar dentro do nosso setor de atuação, que é o ecochato. O ecochato. Mais um. Greenwash ecochato. Gostei. Tem ecochato pra caramba. Mas aí eu gosto de pensar assim, ó. Quando você realmente resolveu, por exemplo, mudar de emprego, mudar de casa? Quando tinha alguma coisa te incomodando. Exatamente. Se tá tudo bem, tá tudo bom. Não tem por que você mudar. Exatamente. Então, eu vejo muito essa parte de incomodar como bom. Eu tô aqui para incomodar, não tô aqui para agradar. Boa, é isso aí. Agora, vem cá. Eu tenho que perguntar, porque esse é o meu trabalho. Dentro do que você faz, e eu sei que você trabalha numa empresa aí grande. Qual que é o nome da empresa? ClearSale. ClearSale. Eu sei que você tem uma posição ali relativamente de comando. Como que foi, como que é para você, mulher, e vamos colocar aqui que na TV não está aparecendo, mas ela é pequenininha, viu, galera? Ela é bem pequenininha, bem minhãozinha, bem pequena. E tem uma carinha de doce, mas eu já vi e parece o bicho da Tasmânia quando fica bravo. Como que foi como que é para você? Eu não sei se, de repente, dentro do teu setor é um setor muito masculino, e se é masculino, existe ali um olhar torto, porra, essa menina tá se achando. Tem isso? Não tem? Essa galera é um pouco mais consciente? Como que é essa vivência ainda empresarial e dentro da sua empresa? Legal. Dentro do ambiente corporativo, o ambiente corporativo em geral, independente de qual seja o setor, normalmente ele é mais masculino. Quando a gente começa a olhar para o topo das empresas, a maioria das empresas tem homens em cargos de liderança e gestão e CEO e CFO dentro das companhias. Então, a maioria ainda hoje é masculina, apesar de a gente ter vários movimentos. E aí, por isso que eu falo que o ISG ele é uma junção de tudo. Quando a gente começa a falar de diversidade, quando a gente começa a falar de outras coisas, isso também é ESG. Isso está dentro do pilar social do ISG. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, para essas posições dentro das empresas, a gente está falando de diversidade dentro das empresas. E aí, é como que eu vou dando oportunidades, por exemplo, para pessoas que nunca tiveram lá estarem lá. Dentro da minha empresa específica, dentro da minha área de atuação, a gente não tem muito assim um padrão. A gente tem um público até bem mesclo, olhando para a ISG em geral. Ainda assim, a gente tem, é normal, do viés social, que se tem um homem e uma mulher falando da mesma coisa, é normal que o homem tenha mais credibilidade por causa do conceito social que foi colocado dentro disso. Sério? Então, sim. Dentro de várias posições, já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, do tipo, às vezes... um homem fala a mesma coisa do que eu falei, mas nossa, esse cara é muito bom. Mas eu acabei de falar isso. Mas esse cara é muito bom. Então, não necessariamente tem uma construção de conceito, mas é muito mais de vieses. Então, porque eu sempre convivi com pessoas, figuras masculinas, falando coisas que eu acho que faz sentido, normalmente, se vem um homem e uma mulher que falam a mesma coisa, eu vou acabar ouvindo mais o homem por causa desse viés de mindset mesmo. E aí, quando a gente olha para o ambiente corporativo... Quando a gente vai trabalhando o ISG, a gente vem trazendo isso. Como que a gente pode fazer com que pessoas negras ou pessoas que, por causa do contexto histórico-social delas, estão mais em posições não tão privilegiadas, chegarem lá em posições privilegiadas? E como que a gente usa como referência pessoas que já estão lá? Então, quando a gente começa a falar da experiência do colaborador, a gente está falando
inclusive, disso. Então, é eu pensar, quando eu olho dentro do social, do ISG, é eu pensar em como que eu faço uma trilha de carreira para uma pessoa com deficiência. Então, assim, se eu trago uma pessoa com deficiência e coloco ela lá no estoque e deixo ela pro resto da vida lá no estoque, ela não vai ser feliz. Ela também quer crescer. Só que normalmente não pensam numa jornada de carreira para uma pessoa com deficiência, porque acredita que talvez ela não consiga fazer aquilo. Mas você chegou a perguntar para ela se ela vai conseguir fazer aquilo? Deu a oportunidade? Você deu as ferramentas para ela poder fazer? Então, sei lá, dependendo da deficiência, se for física, talvez o que ela precisa é algum equipamento que auxilie ela, mas ela consegue fazer tão bem quanto o outro que não tenha deficiência. Sim. Então, é muito criar essa jornada, essa construção de carreira, por exemplo, para melhorar a experiência do colaborador. E aí eu vou dando a oportunidade de uma pessoa com deficiência chegar lá numa liderança que talvez não é algo tão tangível assim no dia a dia. Sim. Porque automático, quando você fala, uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que vem na cabeça é coitada. Não é coitada. Ela não é uma coitada, ela é uma pessoa como qualquer outra e ela tem direito de ter ambições igual você tem. Você quer chegar no cargo de liderança, outras pessoas ali querem chegar também. Sim. Então, o ISG olha muito para isso também. Então, assim, quando a gente olha para o E do ESG, é muito quais são os impactos de serviços e produções e o que a empresa traz em relação ao meio ambiente. Quando a gente olha para o S, são relações humanas. E aí essas relações humanas vai estar com os trabalhadores, com os clientes, com os fornecedores. Todas essas relações humanas estão ali morando dentro do pilar S do social. E a governança é muito mais essa transparência, políticas, documentos que ajudem a empresa a direcionar as ações para que sejam melhores, para que as pessoas vejam o que a empresa está fazendo de verdade, não está fazendo e tal. Então, quando a gente olha para o pilar social, que é muito dentro da onde a gente vai atuar hoje e que muito do seu trabalho faz, é a gente pensando nessa experiência das pessoas. Então, assim, você criar alguns espaços para que as pessoas possam se expressar, possam ser desenvolvidas de carreira, de pessoa e tal, isso colabora muito. E entender que o profissional é uma pessoa é uma parte, tipo, que quem me ensinou muito foi essa empresa que eu tô e que, para mim, faz muito sentido. Não tem como eu exigir que uma pessoa que está com o pai e a mãe internada consiga estar com a cabeça 100% aqui para desenvolver e produzir para mim. Eu preciso entender que ela vai estar preocupada lá. Que talvez a produtividade dela vai cair. Mas que talvez quando o pai e a mãe dela estiver alta, que ela estiver tudo bem, a produtividade vai subir porque eu fui flexível com ela naquele momento que ela precisava. Sim. Então, essa parte de olhar o profissional como uma pessoa também. Então, entender que uma pessoa com deficiência, ela tem a limitação dela, talvez. Mas o que eu posso fazer para ela voar? Porque se ela se sentir parte daquilo, ela pode performar muito melhor do que alguém que não tenha deficiência. Então, é muito desse tato, assim. Quando eu olho para a minha jornada de carreira, eu estou nessa empresa há 9 anos e na consultoria eu estou há menos tempo, eu estou há 1 ano. Mas sempre atuando dentro dessa parte de ESG e tudo mais. E aí, eu comecei na empresa que eu estou como analista administrativo. Auxiliar administrativo. Na verdade, eu comecei como jovem aprendiz. E aí, depois que acabou o meu período de contrato de jovem aprendiz, eu fiquei como auxiliar administrativo. E aí, durante essa jornada, assim, eu fui me descobrindo, porque eu era formada em biologia, mas eu trabalhava numa empresa de tecnologia. E aí, o que uma bióloga vai fazer dentro de uma empresa de tecnologia? E eu falei, eu vou achar o meu espaço. E aí, eu fui entendendo mais de sustentabilidade, entendendo esse rumo. Então, assim, hoje em dia, não tem muito assim, porque eu fiz uma formação, eu só posso atuar com aquilo. Não é porque eu fiz biologia que eu só tenho que mexer com bicho. Concordo. Então, eu tenho várias outras skills, várias outras competências. Skill é muito competência. Eu tenho várias outras competências que me ajudam a atuar em outros lugares. Não necessariamente só lidar com bicho. Então, eu preciso entender de meio ambiente, eu preciso entender de social e tudo mais, para poder trabalhar com sustentabilidade dentro da empresa. Então, a minha base de biologia me ajuda até hoje muito nisso. E isso acontece para várias outras carreiras. E até para quem não tem formação. Eu descobri que eu posso ser boa numa função base e ir crescendo lá dentro, isso funciona para várias pessoas. Ou até empreendedores. Então, quando eu olho para a consultoria hoje, é entender que eu tenho algumas coisas que eu sou boa. E aí, como que eu faço isso se multiplicar em outras pessoas? Como que eu atendo outras empresas, além da empresa que eu tenho, que é a CLT? Como que eu atendo as outras empresas como consultora, que eu posso agregar valor para elas e elas me devolver isso financeiramente? Então, é entendendo esse papel como pessoa. Então, muito do que eu gosto, eu faço algumas mentorias. Então, lá dentro da empresa que eu estou há mais tempo, eu sou o que a gente chama lá de converseiro. E aí, o converseiro são pessoas que são especialistas em algumas áreas e tudo mais, e ficam disponíveis para conversar com as pessoas da empresa. Então, a empresa hoje tem quase 2.000 funcionários, então tem bastante gente. Então, eu fico disponível para conversar com pessoas que talvez queiram falar um pouco sobre carreira de sustentabilidade, falar sobre questões de sustentabilidade, trazer ideias e tudo mais.
Então, eu acabo fazendo essa mentoria. Também já fiz mentoria por fora, ajudar as pessoas a direcionar a carreira e tal. Então, quando eu olho para essa frente de mentoria, assim, que eu ajudo, é muito pensar nisso. O que eu sou bom? E aí tem uma metodologia que a gente usa muito, que é o Ikigai. O Ikigai são 4 perguntas, basicamente, que você tem que responder, que ajuda a encontrar a sua vocação, a sua profissão, aquilo que você é bom e tal. Então, a primeira pergunta é, no que eu sou bom? O que eu sou pago para fazer? O que o mundo precisa? E como que eu posso... A última pergunta eu não lembro, mas é basicamente assim, como que eu posso ser melhor? E aí, quando você monta o seu Ikigai, é muito isso. Então, assim, às vezes eu posso entender que eu sou muito boa fazendo uma coisa, mas que não necessariamente aquilo vai me remunerar. Então, eu fazendo uma ação de voluntário, eu fazendo mentoria, por exemplo, posso ser boa nisso. Mas talvez não é onde eu vou trabalhar. Porque o meu trabalho é ali com sustentabilidade. E talvez o mundo precisa de alguém que seja ouvido, que é o que eu faço na mentoria, mas aquilo que eu faço como sustentabilidade. E a minha vocação está ali. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente vai falar de carreira e tudo mais, não tem um caminho para o sucesso. Tem aquilo que eu faço de bom e de melhor e que eu posso descobrir que aquilo pode ser vendido e aquilo pode desenvolver uma renda para mim. Então, não tem, assim, um certo ou errado. Eu não preciso sair do colégio e ir para a faculdade. Não, muitas das vezes você não precisa ir para a faculdade. Você pode encontrar alguma coisa que você faça bom, que talvez não seja a faculdade, ou entender, talvez, do tipo, sempre fiz isso aqui, mas agora eu quero fazer uma faculdade porque eu quero tentar essa outra área. Então, o que a gente chama, assim, dessa migrar de carreira é algo super tangível para qualquer pessoa. E não necessariamente eu preciso me prender, talvez, àquela faculdade que eu fiz há um tempão atrás, que pode ter um conhecimento que vai me agregar em alguma coisa no futuro, mas eu não preciso me prender às tradicionais carreiras. E aí é até por isso que a gente fala, né? Que as profissões do futuro, elas são muito isso. Então, estima-se que nos próximos 5 anos, boa parte das profissões que existem hoje não existam mais, porque vão sendo criadas novas posições. Não tinha muitos profissionais de ESG antigamente igual tem agora. Não tinha muitos profissionais de algumas cadeias específicas que nem tem agora. E é muito importante a gente mostrar isso, que existem possibilidades de carreira, as empresas podem dar essa clareza das possibilidades de carreira dentro da empresa, mas também olhar para o mercado fora. O que tem lá fora que eu posso aproveitar? Eu posso aprender. Que é muito desse caminho de entender aonde o que eu faço muito bem, aonde eu posso ser muito bem aproveitado e que não tem um caminho, tipo, não tem um caminho das pedras. Faça isso aqui que você vai chegar no sucesso. E o sucesso nem sempre é financeiro, né? Exatamente. Câmera, fecha aqui a minha em câmera 1. Vocês viram que a pessoa já... Ela é política. Porque eu fiz uma pergunta sobre... E aí, os caras torcem o nariz por você ser mulher e tal. Ela contou uma história cheia de conteúdo, obviamente, mas não respondeu a minha pergunta. Malandra. Deixa eu te falar. Você falou aí do Ikigai. O Ikigai é um dos passos, e eu vi que isso está muito intrínseco na sua fala. O Ikigai é um dos passos do Bushido, que é o caminho do guerreiro, né? Uhum. Então tem o Ikigai, tem o outro lá que é o Kaizen, que é o processo de melhoria contínua e tal. Uhum. E eu vi que a ideologia ali que você tem desenvolvido dentro da tua empresa fala muito disso, de o caminho. Você repetiu o caminho várias vezes. E isso é importante para a pessoa, como eu te falei aqui em off, antes da gente começar o trabalho, da gente começar a gravação. Quando eu comecei o podcast, a ideia era falar violência contra a mulher, vamos combater, tal, porque eu sou um homem, quero falar desse assunto e, porra, é difícil entrar num assunto desse com uma mulher, tal. Só que quando a gente eu trouxe conteúdo aqui para a VemTV, o nosso diretor aqui, ele olhou o produto e falou, pô, sério, legal, vamos falar da violência, mas, cara, você pode trazer um leque muito maior, que é a mulher que está vindo aqui ser entrevistada por você, servir de inspiração para outras mulheres, que é exatamente o que você está fazendo. De, porra, a mulher saber, não só a mulher, né, no caso, mas como o meu trabalho fala muito de mulher, ela olhar em volta e falar, porra, tem alguma coisa aqui que eu me encaixo, eu sei fazer isso aqui, eu consigo fazer isso aqui, eu posso desenvolver isso daqui, eu posso meter a cara e fazer aquilo ali acontecer. Como eu achei esse detalhe que tu deu aí da tua trajetória importante, eu não sabia que você estava tanto tempo na empresa. Aliás, eu tenho que fazer um parêntese aqui, porque a gente já se conhece aqui há uns 5, 6 anos? Por aí, né? Porque eu conheço você antes de você estar grávida. Eu me lembro que a primeira vez que eu te vi, a gente estava em Ubatuba. Foi. E você foi para lá, tal, a gente foi passar um final de semana. Acho que foi a primeira vez que eu te vi, foi ali. E a gente teve uma conversa muito rápida, tal.
E, obviamente, eu tinha escutado histórias. E eu falei, porra, não bate muitas histórias que eu escutei com o que eu conversei. Já começou ali. E, assim, a gente convive relativamente quase o tempo todo, a gente se fala, mas a gente nunca teve um papo assim, nunca tivemos oportunidade. Porque quando a gente se encontra é tudo, oba, não sei o quê, vamos tomar, né? E acaba que a gente não tem uma conversa assim, mas eu sempre percebi que você tinha esse leque de pensamentos, de comportamentos, de visão de mundo. E por isso que eu fiz tanta questão, tantas vezes eu chamei você para vir, porque eu achei muito bacana, principalmente essa sua trajetória. Pô, eu entrei como jovem aprendiz, tal, e hoje eu estou aqui. O que significa que você, mulher que está assistindo a gente hoje, que vai assistir a gente depois no aplicativo, que vai assistir no YouTube, você também pode. Nada te segura, não é um cara que te segura, não é a sociedade que te segura. Existem algumas amarras? Existem, mas elas estão aí justamente para serem quebradas, que é um dos caminhos do Bushido também, que é você quebrar esses paradigmas e falar, porra, beleza, tá aqui, mas eu vou quebrar isso aqui e vou fazer outro. Vou criar uma nova realidade para mim. E eu achei muito interessante essa sua trajetória que eu não sabia, apesar do tempo que a gente já se conhece. E aí eu vou repetir a pergunta, já que você me deu uma volta. Legal, você começou como jovem aprendiz e hoje você está ali numa posição de comando, numa posição de liderança. E para a galera que já estava lá, isso foi impactante? Ter uma menina que veio do nada e agora está mandando em mim? Porque sempre tem, né? Você acaba incomodando algumas pessoas, você tem apoio de outras, tem a pessoa que já está ali há mais tempo que você e não está na posição que você está. Existe isso dentro? Eu pergunto isso porque dentro da realidade que você está trazendo do ESG, parece que a galera tem um outro pensamento. Mas existem ainda essas coisas mesquinhas que a gente já vem carregando ao longo da vida? Tem, e foi muito do que eu falei. É normal que algumas mulheres sejam invalidadas só pelos vieses inconscientes que a gente tem. Então, isso acontece em vários ambientes corporativos. Mas eu, por exemplo, não sinto tanto, porque hoje ainda eu não estou à frente de um cargo gerencial, por exemplo. Eu sou especialista no que eu faço. Então, dentro das minhas atuações onde eu estou, eu sou especialista. Então, quando a gente olha para a carreira em Y, né, tem a pessoa que vai mais gerencial, que vai cuidando de equipes e tudo mais, e tem a pessoa que vai especialista. Eu estou muito mais nesse Y, né, no Y do especialista. E aí, quando eu olho dentro das atuações, eu fui criando metodologias de chegar nas pessoas como precisa. Não quer dizer que em nenhum momento... Tem ainda? Tem. Tá. Não quer dizer que em nenhum momento eu não sofri nenhuma resistência. Acontece vários. Então, assim, já teve reunião com o diretor, o diretor, eu tá falando e ele tá tipo, tá bom, sabe? Então, tipo, acabou? É só uma menina, sabe? Então, acontece. Só que eu nunca tento levar por esse lado, sabe? Então, é o que eu falo, eu tô para incomodar. Então, quando acontece isso, eu acho maravilhoso. Porque você a pessoa... estilo Pablo Marçal. Não vai me ouvir? Vou dar resultado, então. Então, eu gosto de chegar, assim, nesse ponto de incomodar. Porque aí as pessoas começam a entender que faz sentido caminhar por um lugar de mudança porque tá incomodando. Eu não vou ficar sentada numa cadeira que tá me furando. Eu vou procurar outra cadeira. E aí, nessa busca da outra cadeira, eu posso descobrir várias coisas. Sim. Então, eu gosto de incomodar. Eu gosto de estar nessa posição de incomodar. Então, não me afeta tanto, porque hoje eu já criei essa ideia de que incomodar é bom. Sim. Não quer dizer que, às vezes, eu não fico puta. Fico. Então, acontece uma situação, fico estressada, fico nervosa, sim. Mas eu acho que é muito desse lugar. E acontece muito. Acontece muito. Porque, principalmente porque eu tenho essa cara de criança... Então, assim, eu tenho bastante bagagem de conhecimento, mas eu ainda tenho essa cara de criança. Você não tem cara de criança, você tem cara de dócil, você tem cara de... Porra, produção, vê se acha aí pra mim, cara, essa atriz que eu falei. Eu tô quase lembrando o nome dela. É uma moreninha que é a cara dela, mano. Ela fez uma novela com o Antônio Fagundes, que ela não era par romântico, ela era amante dele. Eu acho que foi aquela novela que tinha o Félix. Lembra do Félix? Uhum. Eu acho que era essa novela aí.
Vê se acha aí, produção, se der pra gente colocar a carinha dela aqui na tela. Senão eu procuro aqui e passo para vocês daqui a pouco. Mas você não tem cara de criança, você tem essa carinha de dócil, de que para quem tem más intenções, eu enrolo ela fácil. E assim, eu me lembro perfeitamente dessa conversa que a gente teve quando a gente estava em Ubatuba, que a minha visão ali já foi, porra, a menina sabe o que fala, ela é centrada, ela entende do que está falando. Eu sempre tive essa visão de você. E por isso eu acho, assim, na minha visão particular, que você consegue se colocar nessas situações de desafio, de um diretor te olhar e falar, tá, é a menina falando, e não te incomodar, porque você sabe do que você vai fazer. E aí, depois já aconteceu do tipo, ele tá concordando comigo, porque ele entendeu que o caminho que eu tava fazendo, eu não dou ponto sem nó. Sim. Então, o caminho que eu tava fazendo era o caminho assertivo. Então, tem uma pessoa que é muito especial na minha jornada, que é o Luiz, que ele era da empresa, agora ele virou conselheiro. Então, eu costumo brincar com o conselho assim, é o nível supremo lá, que agora não habita mais entre nós. Mas aí ele virou conselheiro, mas ele contava muito, em todas as reuniões que a gente ia junto, ele contava muito, que ele gostava muito de mim por causa da minha atitude. Então, quando eu olhava, ele conta de um fato específico que aconteceu, que foi, a gente tinha acabado de ganhar uma premiação, e aí nessa premiação, o dono da empresa, o fundador, estava chamando todas as diretorias para irem lá no salão para fazer uma foto, tudo mais e tal. E aí, na época, a minha gerente entrou na sala e chamou ele, né, e falou, olha, fulano, eu acho muito legal que você vá lá no salão, a gente quer tirar uma foto e tudo mais e tal. E, na verdade, não era isso. Na verdade, o fundador queria que tivesse todo mundo lá. Sim. E aí, a minha gerente saiu, e aí eu entrei na sala. E aí, quando eu entrei na sala, eu falei assim, então, o Pedro, ele tá lá no salão, ele tá bem agitado, e eu acho melhor vocês irem pra lá. Você viu e que aí, você falou o nome dele, né? Você viu que você falou o nome dele, Não né? tem problema, o Pedro eu tá. adoro. E aí, na hora, o Luiz e todas as outras lideranças fecharam os computadores e foram pro salão. Então, ele conta isso, eu tenho vídeos dele contando isso, que ele achou eu com uma atitude imensa de entrar numa sala com vários diretores e falar, gente, é pra ir, sabe? E acabou. E acabou. Então, eu gosto de contar isso porque, assim, às vezes, não quer dizer que eu entrei lá e eu sabia o que eu ia fazer. Eu entrei lá com medo. Sim. Mas eu falei, vamos com medo mesmo, porque entre brigar com o fundador e brigar com uma diretoria, eu vou brigar com uma diretoria. Eu não vou brigar com o fundador. E aí, deixa eu só... Fica à vontade. E aí... eu acho que uma parte muito importante disso, quando a gente fala assim, de quebrar um ciclo, de sair do ciclo, é isso, do tipo, vai com medo mesmo, sabe? Sim, sim. A gente precisa ir com medo, porque às vezes o medo é a única barreira. E aí, quando você passa o medo, nem é tudo aquilo. Você fala, nossa, eu tava me segurando tanto... Assim. E aí, que nem, quando eu entrei lá na sala e falei, vamos? Todo mundo fechou os computadores e falou, vamos. Ninguém brigou comigo, ninguém... E aí eu fiquei, tipo... Ué? Por que eu tava com medo mesmo? Então vamos lá, galera, sabe? Então, acho que tem muito desse aspecto de a gente saber quebrar os ciclos e conhecer a gente mesmo. Então... Peraí. Direção, lembrei o nome da mulher aqui, a Vanessa Giacomo. Vê se pode colocar a foto dela aqui no telão, só pra gente fazer o comparativo. É igualzinha a ela, mano, igualzinha. Desculpa te interromper, mas continua. Eu já achei muito... E aí... Não entendi? Ah, pode? Então, peraí. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Dá um sorriso assim, pra câmera lá. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Não é igualzinha? Igualzinha, cara. Igualzinha essa menina, igualzinha. Que bom que eu acho ela bonita, então. Ela é bonita, ela é bonita. É igualzinho você. Essa questão do medo, de você se segurar por medo do que as pessoas vão achar, eu acho que é a coisa mais limitante que tem. E é onde, às vezes, eu entro em vários embates, que é a sociedade. Falo, cara, que sociedade? A sociedade não liga. Ela vai ligar para você se você for alguém exponencialmente conhecido. Caso contrário, ninguém liga, ninguém se importa. Eu vi esses dias um corte, não lembro de quem, falando assim, cara, qual que era o nome do avô do tio do teu avô? E a pessoa fala, não sei. Falei, pois é, imagina quantas coisas ele deixou de fazer preocupado com o que os outros iam pensar. E você, que é parente dele, nem sabe o nome dele.
E eu penso exatamente isso. Quando as pessoas falam, a sociedade faz isso, a sociedade faz aquilo, eu sempre penso, cara, que sociedade? Mano? Ninguém nem sabe que você existe. E vai lá e faz, exatamente. Está com medo? Vai e faz com medo mesmo. E agora eu quero aproveitar esse gancho para falar de duas coisas. Eu não sei se você já entrou nesse assunto, mas eu quero saber o que é a intraempreendedora de impacto. E, na sequência, eu quero saber como foi essa transição que eu participei ativamente. Ativamente, assim, vendo, né? A especialista... Deixa eu trazer para cá que eu não enxergo. A especialista e consultora de ESG e a intraempreendedora de impacto virar mãe. Eu quero saber como é que foi esse... Uau! O intraempreendedor de impacto é justamente essa minha virada de carreira. Tá. E aí, assim, o que é ser intraempreendedor de impacto? É eu, dentro de talvez uma atuação que não seja de sustentabilidade, começar a puxar esse tema de sustentabilidade dentro da empresa. Então, eu sou intraempreendedora de impacto por causa disso. A gente não tinha uma frente de sustentabilidade dentro da empresa, a gente não tinha nada que puxava para isso. Mas aí eu fui junto com alguns movimentos da empresa, algumas aberturas que eu fui tendo, vamos fazer agora uma semana temática X. E aí eu falo, por que a gente não fala um pouco, então, de reciclagem nessa palestra que a gente vai dar para os colaboradores? Vamos fazer uma palestra sobre reciclagem, então. Então, aí, puxando esse tema de sustentabilidade, ESG, dentro da empresa. Então, eu sou uma empreendedora de impacto por causa disso. Eu vi a oportunidade de sair ali do administrativo e ir para algo que era um propósito da minha vida. Eu sempre quis ter algum valor para o mundo. Quando eu entro para o meu propósito, qual é a marca que eu quero deixar para o mundo? Mesmo que o meu mundo seja a minha filha. Eu quero deixar alguma coisa para ela, algum legado. E eu não quero deixar um legado só financeiro. Eu quero deixar um legado de conhecimento, de alguma coisa que eu fiz de relevante para alguém. Então, eu tinha muito essa vontade de ser relevante. E aí, quando eu começo a olhar para essas outras partes de como que eu olho para a minha carreira dentro disso, como que dentro da minha carreira eu posso ser essa pessoa que movimenta impacto, e aí eu fui migrando na carreira e por isso que eu sou intraempreendedora de impacto. Então, eu costumo fomentar dentro das empresas hoje, quando eu presto consultoria, isso. Como que eu posso despertar esse mindset de impacto dentro das empresas? E aí, quando a gente fala de jornada, carreira e tudo mais, eu resolvi virar consultora depois que eu já tinha sido mãe. Então, assim, eu sempre trabalhei na área de sustentabilidade e aí agora eu estava me especializando mais, então fiz alguns cursos, fiz algumas frentes e tudo mais. E aí não foi algo planejado, mas aí eu me tornei mãe, eu descobri a gestação depois que a gente tinha voltado de viagem. E aí eu falei, então esse é um novo desafio que eu preciso encarar, mas eu não quero abrir mão da minha carreira. Não vou abrir mão da minha carreira. Porque isso também tem a ver com o meu propósito. Ser mãe é um propósito, mas eu também quero ter outro propósito além do ser mãe. Eu quero manter a minha carreira. E aí, quando eu tive toda a gestação, continuei trabalhando normal. Eu parei de trabalhar na minha gestação uma semana antes da Liz nascer. Literalmente, eu fui até uma semana antes. E aí, o pessoal já estava tipo, para. E eu estava, não, porque eu sou workaholic. Gosto muito de trabalhar, sou viciada em trabalho, workaholic. É mesmo. É porque para ela conseguir vir aqui foi um sacrifício. Uma coisa que eu tenho que pontuar aí é que você falou que o intraempreendedora foi uma atitude sua. Então, novamente, é aquilo do, essa cadeira está me incomodando. Não foi ninguém que chegou para você e falou, por que você não faz isso? Não. Foi uma atitude sua. Sim. E eu acho isso fantástico. Então, eu queria fazer esse ponto, porque depois eu vou fazer um outro ponto quando você terminar de falar. Mas eu acho isso muito interessante. E aí eu falei, eu vou manter minha carreira. Então, eu fiz hackathon. Hackathon são jornadas de um final de semana onde você desenvolve alguma coisa. Então, participei de hackathons mesmo, grávida e tudo mais. E falei, vou continuar. Fui até uma semana antes. Aí parei e aí eu fiquei dentro da jornada de mãe. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, aí eu já conto isso. Mas eu conto muito, eu fiz dentro da minha avaliação de desempenho essa avaliação. O quanto ser mãe me desenvolveu outras hard skills, que são... outras soft skills, que são habilidades finas. Então, quantas habilidades que eu desenvolvi na função de mãe, que talvez me ajuda no profissional. E aí, eu fiquei 2 meses, mais ou menos me dedicando a ser mãe, entendendo o que era ser mãe. E aí, surgiu a oportunidade da consultoria. E aí, eu falei, por que não?
Sempre no por que não. Sim. No por que não, hoje em dia, eu tenho várias atribuições, mas por que não? E aí eu comecei dentro da consultoria. Mas aí um paralelo que eu faço muito importante é o quanto você fazer a gestão de uma criança te ajuda com o desenvolvimento de carreira. Então, quando eu voltei de licença maternidade, a gente estava bem no fechamento das avaliações de desempenho. Então, dentro da empresa normal, a gente tem essas avaliações. Entender o que eu fui bom, o que eu fui ruim. Eles me dão uma nota e essa nota depois vira uma remuneração. E aí, a gente estava nessa avaliação de desempenho. E aí, eu fiz toda a minha avaliação de desempenho. Tinha acabado de voltar de licença maternidade. Eu não tinha trabalhado efetivamente. Então, como que eu me autoavalio se eu não trabalhei? Sim. E aí, eu falei, sim, eu tive um trabalho que não foi um trabalho nada fácil, que foi o trabalho de ser mãe. Então, eu fiz toda a minha avaliação de desempenho focada em o que eu aprendi enquanto eu estava sendo mãe. Então, eu aprendi gestão de tempo, eu aprendi gestão de tarefas, eu aprendi a cozinhar algumas coisas que eu não sabia que eu podia cozinhar. Então, na introdução alimentar, eu optei por não dar sal nem açúcar. Então, eu tive que aprender a cozinhar sem sal e sem açúcar. Coisas que fossem visualmente bonitas, que fossem agradáveis, que despertasse nela a vontade de querer pegar e de comer. E que ninguém me contou que ia ser assim. Ninguém me contou que essa é uma recomendação. Então, eu fui estudar o que era ser mãe. Então, eu aprendi muita coisa nessa jornada de mãe. Que não é só o nascer, que tem muitas outras coisas envolvidas. Fui estudar como que é estimular a criança a rolar, como que é estimular a criança. Então, toda a minha avaliação fala muito disso. O quanto eu fui aprendendo coisas que hoje, quando eu volto, né, da minha licença maternidade, eu posso aplicar aqui dentro de uma empresa. Então, assim, gerenciar tarefas, eu preciso entender como que funciona a minha tarefa, como funciona a outra tarefa, para poder direcionar aquelas ações, para poder direcionar o time. Então, quando eu falo, por exemplo, de uma coleta de dados para um relatório de sustentabilidade, eu preciso acionar várias áreas da empresa. Então, dentro dessa gestão de processos e tarefas que eu fui aprendendo em ser mãe, eu consegui direcionar isso para os times lá dentro. Então, eu tenho que entender que o fulano talvez seja mais sensível. Se eu fizer uma abordagem muito direta com ele, ele vai ficar chateado, do tipo, só me traz isso. Não, eu tenho que começar uma reunião perguntando como que você tá, como que foi seu dia, e o fulano, e o seu cachorro, e a tartaruga, e a avó. E aí a pessoa cria uma conexão comigo, que aí foi o que eu aprendi como ser mãe também. Criar conexão com uma pessoa que eu nunca conheci, que eu não sabia que existia. Como que eu crio conexão? Apesar da intraconexão que a gente já tem do nascimento. Mas como que eu crio conexão para saber o que ela quer, o que ela não quer? Ela não fala. Eu preciso entender os sinais dela. E é assim, eu também aprendi a entender os sinais das outras pessoas. Eu estou tendo uma reunião com alguém, eu estou vendo que não está fluindo, que a pessoa está dispersa, não vai adiantar eu ficar insistindo. A pessoa não quer aquilo. Então, eu falei, tá, então a gente... Vamos fazer assim? Vamos remarcar isso aqui? A gente pode voltar, tipo, na segunda-feira e a gente olha isso? E aí também tem um outro ponto, que é o aprender a dizer não. Então, aprender tanto a parte positiva do entender a lidar com a pessoa e tudo mais, e entender também a hora que eu falar para a pessoa, olha, legal, eu te dei essa oportunidade e não está rolando. Eu vou ter que falar com o seu superior, eu vou ter que falar com alguém, porque não está rolando. Então, é entender esses dois equilíbrios, sabe? Aonde eu posso ser mais cuidadosa, aonde eu tenho que ser mais incisiva. Então, a jornada de maternar traz todo esse conhecimento que dentro de uma empresa não ia conseguir ter. E que ajuda a construir essas relações. Quando a gente fala, por exemplo, de uma relação de confiança, em quem eu confio. Então, agora as pessoas confiam em mim. Então, é entender como que a gente conecta com outras pessoas que talvez não sejam iguais a gente, mas que, no fundo, têm similaridades com a gente. A gente está, infelizmente, Bia, chegando no final do programa. Mas eu não vou deixar de registrar aqui uma coisa que eu vou falar uma única vez. Você nunca mais vai me ouvir falar isso. E se você falar para alguém que eu falei, eu nego até a morte. Mas assim, como eu te falei, quando a gente conversou lá em Ubatuba, eu gosto de pessoas que me fazem pensar. A pessoa, quando é muito água com açúcar, você se dá bem com ela, mas ela não agrega. E, assim, sempre ouvi que você era polêmica, que você dá no meio, que você dá a respostinha, que não sei o que, e eu falar, porra, eu sou igualzinho. Então, vamos ver qual que é a dela. E, por incrível que pareça, nós nunca tivemos rusgas, nunca tivemos nada, nenhuma discussão. Em certo ponto, nossa visão política é totalmente divergente e, mesmo assim, nunca tivemos nenhum. Então, eu comecei, desde aquela conversa em Ubatuba, eu comecei a ver você com esses olhos, do tipo, porra, ela tem mais coisas a agregar. E o que eu vou falar agora, já que a gente está indo para o final,
novamente, nunca mais você vai me ouvir falar isso. Mas, mesmo sabendo que você era uma pessoa focada no trabalho, que você tenha a sua independência, eu jamais imaginei que você ia ser a mãe que você é. Eu acho sensacional. Não tenho aqui por que rasgar seda contigo, não tenho por que ficar fazendo elogio besta. Eu acho muito bacana a forma como você lida com a Liz. Eu acho muito interessante essa análise que você faz, onde você transparece o respeito. Eu nunca vi você brigando com ela, gritando, nunca vi. E a forma como vocês se comunicam e a liberdade que você dá para ela, eu acho isso muito bom, porque é difícil ver mães de primeira viagem, como é o teu caso, mães novas, como é o teu caso, nessa geração de hoje, tendo a visão de criação que você tem. Eu acho isso muito bacana. Então, eu queria te dar os parabéns aqui pela mãe que eu vejo você sendo. A menina... Cara, se vocês um dia tiverem a oportunidade de conhecer essa minha sobrinha postiça, ela é um amor, ela é uma graça. Eu sou apaixonado nela. Então, parabéns pela mãe que você é. Eu acho que você vem fazendo um trabalho fantástico com a sua filha. O pai, a gente deixa pra lá. Mentira, ele é brother. E o moleque também é muito bom pai. Eu acho que a criação que vocês estão dando para ela é muito boa. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Foi um papo muito bacana. Eu sempre quis ter essas conversas aí fora do círculo familiar ali com você. Eu achei que foi muito bacana. Eu acho que já deixo aqui o convite para você vir outras vezes e falar de outros assuntos, que eu acho que você tem muito conteúdo para a gente fazer. Inclusive, tem uma ideia aí que está rolando aqui nos bastidores da TV que eu acho que dá para te envolver. Apesar do seu tempo corrido, eu sei que você tem pouco tempo. E eu quero deixar esses minutos finais aqui para você fazer suas explanações, falar se a galera quiser mandar currículo para você ou para sua empresa, ou deixar alguma frase, algum legado que você queira deixar para a eternidade da internet. O espaço é seu. Legal. Eu quero fazer uma conexão primeiro, que eu entrei aqui falando de ESG e a gente chegou em maternidade. E eu vim falando durante a nossa conversa o quanto o profissional é uma pessoa e a pessoa é um profissional. Uma coisa não desconecta da outra. Sim. Por mais que as empresas falam, quando você chegar aqui, você tira o seu chapéuzinho de pessoa e entra aqui como profissional. Não tem como. E eu acho que uma parte muito importante que o ESG traz para as empresas é esse olhar de existe uma pessoa ali. Então, o CNPJ ele é composto de vários CPFs. E o CPF ele só produz bem se ele estiver bem. E tem vários movimentos que ajudam as empresas em questões pessoais. E que a questão pessoal da pessoa pode diretamente afetar na empresa. E muito do ESG é esse movimento. Então, quando a gente olha para alguns programas e projetos que várias empresas desenvolvem hoje, que falam muito dessa assistência às pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica, que estão sofrendo algum tipo de pressão psicológica, alguma coisa assim, tem algumas empresas que já têm situações internas que tratam com isso. Então, tem uma empresa que é parceira que ajuda nessa parte, tem um botão no nosso aplicativo que você pode acionar se você estiver numa situação de risco e tudo mais. Então, essa mudança também das empresas olhando para as pessoas com esse cuidado é uma coisa extremamente importante. E é onde a gente consegue criar o maior elo de conexão e aí a gente consegue falar dos outros pilares do ESG por causa das relações humanas. Sim. Então, essas relações, elas têm que ser positivas não só dentro do ambiente corporativo, mas fora também. Então, a partir do momento que você achar que não está fazendo legal, não está fazendo sentido para vocês a relação que você tem, você não precisa brigar, você pode simplesmente fazer a sua reflexão, entender o seu lugar e falar, esse não é mais meu lugar. Então, que nem você falou, a gente tem vários posicionamentos que talvez não sejam iguais, mas é entender que o respeito, ele existe. Então, assim, e o respeito, ele tem que existir em qualquer relação. Então, não é porque eu não concordo com você que eu tenho o direito de te agredir física ou verbalmente por causa disso, da mesma forma que é o contrário. Então, você entender que o que eu faço pode impactar positivamente e negativamente as pessoas, também é ESG. Então, eu começo falando de ESG e termino falando de ESG, que as relações, elas criam essas conexões e que para a gente entender e conviver melhor, a gente precisa entender como que eu estou afetando outra pessoa, como que eu estou afetando o meio ambiente, o que eu estou fazendo que está afetando a empresa, que está afetando as outras pessoas. Então, qual que é o meu impacto aqui?
E aí, por isso que eu falo muito dessa jornada de impacto, eu falo muito disso. De toda vez que a gente for pensar, ou alguma coisa estiver me incomodando e tudo mais, é pensar qual é o impacto que eu causo e qual é o impacto que as coisas causam em mim. E aí as coisas vão começar a fazer mais sentido, porque eu tenho uma conexão com aquilo. Sensacional. Gravem esse nome, galera. Bianca Domingos vai ser presidente do Brasil. Deus você viu que a mulher, você viu como ela é desenvolvida. Cara, eu admiro você, não escondo isso de ninguém. Eu gosto muito da sua personalidade, eu acho que isso agrega muito. E, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a oportunidade de você ter vindo até aqui. Foi um papo sensacional, esclarecedor, principalmente dentro da tua área de trabalho. E a gente se vê em outras ocasiões. Mas já fique sabendo que o convite está aberto sempre que você quiser. A casa, a partir de agora, é sua também. Obrigada. Obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou até aqui, caso você esteja em um relacionamento abusivo ou saiba de alguém que está em um relacionamento abusivo, aponta a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lá você vai ser direcionada para um formulário onde um dos nossos voluntários vai entrar em contato com você e te ajudar ou ajudar a pessoa que precisa aí sair desse relacionamento abusivo. Se você ficou aqui até agora, não esquece de deixar aí, acionar o seu dedinho no coraçãozinho, no sininho e comentar. Deixe seu comentário aí para a gente melhorar cada vez esse programa e também para que o algoritmo aí do YouTube transmita essa informação para mais pessoas. Não se esqueça de baixar o aplicativo da Vem TV aí no seu celular, no seu smartphone e levar a Vem TV para onde você estiver e assistir sempre que você quiser. Semana que vem estamos de volta com mais um programa Mels Podcast aqui nas plataformas da Vem TV. Espero vocês na próxima terça-feira às 19h30. Até lá, um abraço!